Olá pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Entre as muitas histórias dramáticas e poderosas relatadas na Bíblia, hoje, iremos mergulhar na história de Sansão, e é a que desperta mais curiosidade. A história de Sansão chama a atenção de jovens e idosos. Ele foi o homem mais forte da história da humanidade. Mas qual era o tamanho da força de Sansão? E de onde vinha essa força? No vídeo de hoje, vamos revelar 6 momentos em que Sansão demonstra sua extraordinária força. Mas antes de começarmos, eu quero pedir a você para deixar o seu like. E a você que é novo por aqui, quero te convidar a se inscrever em nosso canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Sem mais demora, vamos pro vídeo. A primeira ocasião que Sansão demonstrou sua força foi em Timna. Sansão viu uma mulher que chamou sua atenção e disse para os seus pais: "Consegui ela para mim." Embora seus pais fossem contra essa decisão, pois a mulher não era do povo de Deus, mas sim dos inimigos, os filisteus, seu pai e sua mãe não perceberam que isso era da parte de Deus. Sansão insistiu para que eles a conseguissem, porque ela lhe agradava. Em que sentido aquela mulher filisteia agradava a Sansão? Não no sentido de que ela era bela, encantadora ou atraente, mas no sentido de que serviria para um certo fim, propósito ou objetivo. Juízes capítulo 14 versículo 4 explica que Sansão estava procurando uma oportunidade contra os filisteus. Sansão foi então para Timna, cidade da sua futura noiva. Quando chegou aos vinhedos de Timna, diz o relato bíblico em Juízes capítulo 14 versículo 5, um leão novo veio rugindo ao encontro dele. O Espírito de Deus deu poder a ele, com mãos vazias, ele rasgou o leão em 2. Sansão estava sozinho quando ocorreu essa notável manifestação de força. Ninguém viu aquele feito. Essa foi a primeira vez que Sansão demonstrou sua força. A segunda ocasião ocorreu mais tarde, quando estava voltando para levá-la para casa. Ele se desviou para ver o leão morto. Na carcaça do leão, havia um enxame de abelhas e mel. Ele tirou o mel com as mãos e comeu enquanto caminhava. Quando alcançou seu pai e sua mãe, deu-lhes um pouco para comer, mas não contou que tinha tirado o mel da carcaça do leão. Lembrando-se disso, Sansão apresentou o seguinte enigma aos 30 padrinhos no seu casamento: do comedor saiu comida, e do forte saiu o doce. Se adivinhassem o sentido do enigma, Sansão lhes daria 30 mudas de roupa. Se não adivinhassem, eles teriam de dar-lhe o mesmo por 3 dias. Não conseguiram decifrar o enigma. No 4º dia, disseram à esposa de Sansão: "Engane seu marido, de modo que ele dê a resposta do enigma. Senão, queimaremos você e a casa do seu pai com fogo." Que crueldade! Se os filisteus tratavam assim o seu próprio povo, imagine o perigo que corriam os israelitas oprimidos. A mulher, amedrontada, começou a pressionar Sansão para que ele revelasse a resposta. Finalmente, ele revelou, porque ela havia pressionado. Então, ela contou ao povo. Quando o povo contou o significado do enigma a Sansão, ele percebeu que sua noiva tinha enganado. Então, chegou a oportunidade que Sansão estava esperando. O Espírito de Deus se tornou ativo nele, de modo que desceu a Ascalon, golpeou 30 homens e tomou as suas roupas, dando as mudas aos que declararam o enigma. Que força extraordinária Sansão tinha! Golpear 30 homens sozinho. A terceira ocasião ocorreu quando Sansão voltou a Timna. Ele descobriu que o pai da sua esposa se casou com outro homem, acreditando que Sansão a odiava. Sansão disse: "Desta vez os filisteus não podem me culpar por lhes prejudicar." Então, Sansão capturou 300 raposas, pegou tochas, amarrou as raposas de 2 em 2 pela cauda e colocou uma tocha no meio de cada par. Então pôs fogo nas tochas e soltou as raposas nos campos de cereais dos filisteus. Ele incendiou tudo, tanto feixes como cereais ainda não colhidos, e também os vinhedos e os olivais, queimando as 3 safras principais da Filistia. Os filisteus, cruelmente, queimaram a esposa de Sansão e o pai dela, culpando-os pelo acontecido. Em consequência disso, como mostra Juízes capítulo 15 versículo 8, então eles golpearam um após o outro, causando uma grande matança. Depois disso, Sansão desceu e ficou numa caverna do rochedo de Etã. Note que apenas um homem enfrentou um grande exército e causou uma grande matança. Que força poderosa Sansão tinha! A 4ª ocasião que Sansão demonstrou uma força extraordinária foi quando ele estava escondido na caverna de Etã. 3.000 homens de Judá desceram à caverna de Etã e disseram a Sansão: "Você não sabe que os filisteus estão dominando sobre nós? Então por que você fez isso conosco?" Ele lhes disse: "Eu fiz com eles o mesmo que eles fizeram comigo." Mas eles lhe disseram: "Viemos capturar você para entregá-lo aos filisteus." Assim, amarraram-no com 2 cordas novas e o fizeram sair do rochedo.
Quando ele chegou a Leí, os filisteus gritaram triunfantemente ao vê-lo. Então, o Espírito de Jeová lhe deu poder, e as cordas nos seus braços se tornaram como fios de linho queimados pelo fogo e caíram das suas mãos. Ele encontrou então uma queixada de jumento ainda fresca, estendeu a mão e a pegou, e com ela matou 1000 homens. A quinta ocasião que Sansão mostrou sua grande força foi em Gaza. Ele viu uma prostituta e entrou na casa dela. Sansão estava determinado a seguir seu objetivo de lutar contra os filisteus, inimigos de Deus. Foi por isso que se hospedou por uma noite na casa de uma prostituta. Em casa, Sansão não tinha intenções imorais, mas precisava de um alojamento na cidade inimiga. Foi dito aos gazitas: Sansão está aqui. Então, eles o cercaram e ficaram de emboscada contra ele a noite inteira no portão da cidade, pensando: quando amanhecer, nós o mataremos. No entanto, Sansão ficou deitado ali até a meia-noite. Então, ele se levantou à meia-noite, segurou os portões da cidade junto com as 2 ombreiras, arrancou-os junto com a tranca, e os pôs sobre os ombros, carregando-os para cima ao cume do monte que fica em frente a Hebrom, 60 quilômetros de distância. Sansão fez isso com a aprovação divina e a força dada por Deus. A sexta e última vez que Sansão demonstrou sua força foi quando ele foi enganado. Como aconteceu que Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila? Então, os governantes dos filisteus se dirigiram a ela e disseram: engane Sansão e descubra o que lhe dá tanta força e como podemos dominá-lo. Se você fizer isso, cada um de nós lhe dará 1100 peças de prata. 3 vezes, Sansão deu informações falsas a Dalila, e 3 vezes ela o traiu, tentando entregá-lo aos seus inimigos. Mas, assediando-o com suas palavras, a alma dele ficou impaciente. Sansão finalmente revelou a verdade: seu cabelo nunca havia sido cortado. Se isso acontecesse, ele ficaria fraco e se tornaria igual aos outros homens. O resultado foi a derrota de Sansão. Dalila manobrou a situação para que a cabeça dele fosse rapada. Na verdade, o poder de Sansão não estava literalmente no seu cabelo. O cabelo simplesmente representava o relacionamento especial que ele, como nazireu, tinha com Deus. Quando Sansão permitiu que uma situação comprometesse sua condição especial com Deus, tendo a cabeça rapada, o Deus Todo-Poderoso se retirou dele. Os filisteus então dominaram Sansão, chegaram e o puseram na prisão. Alegres pela derrota de Sansão, os filisteus agradeceram ao seu deus Dagon. Na celebração de vitória, levaram Sansão ao templo de Dagon para mostrar a força do seu deus. Mas Sansão sabia o verdadeiro motivo da sua derrota e sabia por que Deus o abandonou. Ele se arrependeu do seu erro. Enquanto estava na prisão, seu cabelo voltou a crescer. Que ação tomaria diante de milhares de filisteus? O soberano Senhor orou: por favor, lembra-te de mim e fortalece-me só esta vez, por favor, ó verdadeiro Deus, e vingue-me dos filisteus. Ele se apoiou então nas 2 colunas centrais do templo e se encurvou com poder. Como resultado, a casa caiu sobre os senhores do eixo e sobre todo o povo que havia nela, de modo que os mortos que Sansão entregou à morte, incluindo ele mesmo, vieram a ser mais do que os que entregou à morte durante a sua vida. Não havia entre os homens alguém com força física igual à de Sansão. Seus atos poderosos foram verdadeiramente notáveis. Mais importante, porém, a palavra de Deus menciona Sansão como estando entre os que tiveram forte fé. Muito obrigado por assistir. Deixe seu comentário. O que você achou deste vídeo? Você já conhecia essa história? Compartilhe sua opinião e nos veremos no próximo vídeo.